seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Conhecendo Claro Podcast. Aquele podcast que você conhece curiosidades sobre a vida sacerdotal aqui da nossa Arquidiocese de Aracaju. E você, como está? Você está bem? Eu espero que sim. Eu espero que o seu dedinho também esteja bem para já dar aquela curtida, compartilhar com seu amigo, com a sua amiga, com seu pai, com sua mãe, com seu namorado, sua namorada, com todo mundo da sua família, para que cada vez mais a gente possa ser evangelizado. Já comenta aí qual padre você quer, diga da paróquia que você é e também o sacerdote que você gostaria de conhecer um pouco mais. Me chamo Janine, consagrada à comunidade Templo Vivo e também colaboradora aqui da Rádio Cultura. Hoje eu tenho um convidado muito especial, né? Como vocês já sabem, já está aí no letreiro, mas antes de falar um pouquinho sobre ele, eu queria mostrar para vocês a minha camisa. Lembra que agora eu dediquei o Conhecendo Claro Podcast ao Sagrado Coração de Jesus? Então, agora eu vou vir com blusas lindas e maravilhosas do Sagrado Coração de Jesus. E você já sabe de onde é, né? Da Livraria Cultura aqui, que é mais presente é evangelização. Então venha, adquira. E se você também quiser nos ajudar, nos dar a camisa do Sagrado Coração de Jesus, para eu aparecer aqui com a camisa que você nos deu, pode mandar que a gente recebe, tá bom? Então já dá aquela curtida, já dá aquele like e vamos conhecer a história do nosso sacerdote. Anderson Gomes, natural de Aracaju, Sergipe, foi um menino muito inteligente, curioso e travesso. Tão travesso que em sua história chegou a costurar seu próprio dedo em uma máquina de costura. Em sua juventude sempre trabalhou muito, enfrentando diariamente novos desafios, mas não esperava que Deus o chamava para o desafio maior, que foi doar-se por inteiro à igreja. E foi através deste chamado que, com muito amor e decisão, percorreu o caminho para que hoje o chamemos de Padre Anderson. Sempre disposto a novos desafios, ou melhor, a cada missão que Deus o dá, vamos conhecer a história do nosso sacerdote. Seja bem-vindo, Padre Anderson Gomes! Obrigado, Janine. Seja bem-vindo, Padre! Obrigado. Me deixe tranquilo, que você foi perfeita na sua introdução, Oxe, para a gente entrar nesse ritmo, né? olha, pra te deixar tranquilo, da primeira vez eu tive que repetir 3 vezes. Kleber teve um trabalho, não foi, Kleber? Pra editar. Então, fique tranquilo desde já. Obrigado, Janine, pelo convite. É muito bom estar aqui no podcast Conhecendo o Clero da Arquidiocese. Isso mesmo, que é um podcast assim, para saber um pouco mais, né, das curiosidades, porque como eu sempre digo, que vocês já sabem, a gente conhece vocês, né, o senhor, em cima do altar. Ou em cima do altar, então, aquele paroquiano que conhece um pouco mais, que está ali no dia a dia do padre, mas não sabe a real história, porque muitas vezes a gente chega para o senhor contando os nossos problemas, buscando soluções, mas não perguntando como foi que o senhor se tornou um padre, por exemplo, né? A gente não faz essas perguntas. Isso mesmo, isso é muito bom, isso que você disse, porque é uma dimensão da humanização do ministério. Ou seja, nós não caímos do céu, nós temos uma história que é muito bom também ela ser contada e conhecida das pessoas que nos acompanham, dos nossos paroquianos, das pessoas que nos ajudaram a chegar ao sacerdócio com a sua doação, dos ouvintes da Rádio Cultura de Sergipe, que tantas vezes também contribui com a formação sacerdotal. Então, eu creio que esse programa também nos ajuda também nesse caminho de evangelização e do amadurecimento também do amor que o povo de Deus deve ter para com seus padres. Até o senhor e tantos outros padres, por exemplo, talvez não conheçam a história de algum professor que foi do seminário, né? E de repente assiste e já fica. Já conheci alguns aqui no podcast do Conhecendo o Clero. Padre Adeilson Carlos foi meu professor. Padre Félix já esteve aqui. Padre Fernando Ávila já esteve? Não, ainda não. Padre Fernando Ávila, ele foi nosso professor. Padre Peixoto ainda não, né? Nós somos muitos padres, então Sim. isso é muito importante. E eu também assisto, viu? Que Não assisti todos ainda, Sim. mas assim, muito interessante, muito bacana essa iniciativa, repito. Que bom, padre, muito obrigado, né? Desde já eu quero agradecer ao senhor e a você que está nos assistindo, né? Também agradecer a Kleber, né, o nosso operador. Agradecer também ao Adriano Mello, né, que ele foi idealizador desse projeto. E agradecer também ao padre Marcelo Conceição, né, que é o nosso diretor executivo e está aqui nos orientando. E também o William Santos, que é o diretor da Cultura TV. Mas sem mais delongas, vamos para uma parte muito importante. Primeiro, padre, como foi, assim,
o caminho, né, a descoberta do senhor, não agora não vocacional, mas sim com Deus. O seu relacionamento com Deus, como foi que começou? Como foi que despertou? O senhor é da onde? É daqui mesmo? É do interior? Então, eu sou sergipano, filho da cidade de Olha, Aracaju, dos olhos verdes, dos viu, Olhos gente? Verdes, isso mesmo, filho de Aracaju. Meus pais são alagoanos, que se casaram na cidade de Penedo. O nome do meu pai é seu Renato, o nome da minha mãe é Marisete. Meu pai, logo jovem, cedo, na década de 70, veio trabalhar na Sergipe Industrial, onde tem um Hum, parque shopping ali hoje, sim. no bairro Industrial, e foi o único emprego dele, hoje já está aposentado. E depois minha mãe veio e nós morávamos na Avenida Maranhão, ali na rua 21 de Abril, onde tem uma pracinha aqui, Avenida Maranhão, depois do Nestor Piva, à direita. Sim, Então, logo, sim. logo cedo, nós nascemos aqui. Eu tenho dois irmãos, uma mais velha e um mais jovem que eu. Eu sou do meio, eu sou filho do meio. E depois a gente foi morar, na década de 90, no Conjunto Fernando Collor de Melo, no município de Socorro, onde também eu conheci Kleber Silva, que está operando Meu Deus, aqui. Kleber tem história com todos os fatos Muito... que sentam aqui. Kleber é do século passado, né? Ele é. Kleber, né? Tem que ter um Kleber. podcast conhecendo o Clero, podcast barra Kleber Silva. Kleber Silva tem que ter, tem que ter. E é ali que começou um pouco da minha caminhada, porque meu batizado e dos meus irmãos foi aqui na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Ali no do Siqueiro, Siqueira. do Padre Bem-vindo ao Pároco. Monsenhor Rezende, Monsenhor Antônio Rezende, já de saudosa memória, que é falecido, que nos batizou em 86. Eu sou de 86, então até hoje recordo desse dia, porque também quando a gente vai amadurecendo, a gente vai buscando os documentos, Sim. os nossos documentos, e vai descobrir qual foi o caminho espiritual. Então, eu fui batizado no dia 25 de dezembro de 1986. 25, no Natal de 86. No Natal. Isso. E ali começou, sem eu ter a consciência, a minha caminhada. E depois minha mãe, já pulando a história, no Fernando Collor, nos colocou na catequese. Sim. O pároco, naquele período, era o padre Antônio Peixoto. O padre Peixoto era o pároco da região ali de Socorro, João Alves Marcos Freire, e ele dava assistência à Capela Sagrada Família, que não existia paróquia. Hoje é o padre Valdson, que está lá. Só uma dúvida, é o padre Antônio Peixoto, é o mesmo padre Peixoto? Isso. É porque eu não conhecia o primeiro nome dele, me perdoe. Isso, o padre Peixoto, o nosso padre Peixoto da Padre Catedral. Peixoto. Isso mesmo, o nome dele é O da padre... ovelhinha. Eu sou a ovelhinha memé. Olha, E ovelhinha pronto. Quem não sabe essa música do padre Peixoto, né? E foi ali que começou, nós íamos para a catequese. O padre Peixoto, naquele período, celebrava a missa nas ruas do Fernando Collor. Eu recordo de um colégio que tinha ali numa rua, Imaculada Conceição. E ele, sempre celebrando a missa nas ruas, a gente participando na missa e ficar sempre próximo à mesa do altar. Mas assim, nunca se me passou naquele período, obviamente, de pensar em vocação. E aí foi amadurecendo o meu caminho cristão. Meus pais nunca foram aqueles de ter uma caminhada na igreja, mas eles sempre, minha mãe, ele sempre nos proporcionou essa caminhada de fé na Igreja Católica. Entendi. Então, o senhor continuou ali na catequese, né? Depois que o senhor fez a primeira Eucaristia. E aí, pronto, continuei, fui legionário, Olha, Legião de Maria Juvenil, que ainda até isso hoje é existe. importante. E aí depois entrei na Crisma em 2001. Foi em 2001 que eu fiz a Crisma. A paróquia do Fernando Collor, lá em Socorro, a paróquia Sagrada Família, foi criada em 2001, já com o padre Jadson. Aí já era o padre Jadson. O padre Jadson era pároco do Conjunto João Alves, era isso. Foi quando o padre Naldo, que atualmente é o prefeito, Sim. ele era diácono, assumiu a paróquia do Conjunto João Alves, e o padre Jadson, naquele período, de 2001 para 2002, foi transferido para a cidade de Frei Paulo. E ali, naquele ano de 2001, foi o ano da instalação da paróquia Sagrada Família, e foi o ano em que a minha turma de Crisma teve, enquanto paróquia, a primeira turma. Éramos mais de quase 200 crismandos. Caramba! Quase 200 crismandos. Eu recordo daquele período porque quando a igreja do Fernando Collor, que hoje é o templo, estava sendo construída, nós fazíamos os encontros de catequese muitas vezes na obra, no salão da obra. E assim, é muito marcante hoje chegar ali na comunidade. E ver pronto, Muito. Ver pronto. Tem uma paróquia muito cheio de vida, cheio de grupos, enfim, cheio de pujança.
Então, foi um pouco esse caminho de fé. E foi aí que começa um pouco da inquietação vocacional. Aí, então, foi na Crisma que o senhor começou a sentir uma cosquinha no coração para se doar um pouco mais. Isso. Eu tinha uma inquietação. O senhor tinha quantos anos? Eu tinha 16 para 17, 2001. Exatamente, tem que fazer as contas. Foi na transição do padre Jadson para o Sim, padre Cristiano Silvestre, que é aquele altão careca, que hoje é sim. o reitor do seminário de Itabaiana. Sim, Não sei se sim, você lembra sei, dele, é um alto ele, o padre Cristiano. sei. Foi naquele período, depois que eu fiz o crisma, eh, creio que a primeira pessoa que eu partilhei sobre a inquietação vocacional na minha jornada foi o padre Jadson. Foi? Foi, o padre Jadson, Olha, naquele período dessa inquietação, foi quando ele saiu, e depois eu continuei dialogando, a partir de 2002, final, com o que o padre padre Cristiano Cristiano. Silvestre. E quando foi início de 2003, eu comecei, depois de um período de conversas, de diálogo, participei da pastoral do acolhimento da paróquia do Fernando Collor, recém-criada, e quando foi em 2003, início, quem foi me levar no seminário para fazer o primeiro encontro vocacional foi o padre Cristiano Silvestre, o padre José Américo, que hoje é o pároco lá da Caueira, padre Américo, da Hum, paróquia Santo Antônio, e um jovem que chama-se Gilson Chicuta, que foi seminarista, mas depois ele saiu, ele seguiu outra vocação, sim. outro caminho de fé. Então foi a partir dali que eu não tinha noção se era para ser padre. Eu tinha um desejo de descobrir um caminho, De descobrir a uma vocação. vocação, isso mesmo, uma vocação. Se fosse sacerdócio, mas tinha uma inclinação, mas eu tinha um medo também. E era, Era assim, tinha medo porque, por porque quê? quando a gente é jovem, Quer casar e ter filho. também, mas naquele período eu o meu medo maior não era nem esse, era o que os outros iam pensar. E é. É porque assim, geralmente tem uns Geralmente. estigmas. Uhum. Padre é isso, padre é aquilo, padre não sei o quê. E aí a gente, quando não tem ainda uma personalidade amadurecida, a gente escuta muito essas falas Opiniões. opiniões que nos deixam inquietos, né? E Uhum. agora? Que às vezes a gente deixa que nos forme, mas a gente não é aquilo. Mas às vezes a Pronto. gente deixa que nos forme, né? Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, a questão do sair de casa, como é que vai ser? Deixar pai, deixar mãe? Como é que a minha família vai compreender essa decisão? Mas eu comecei a fazer um encontro, salvo engano, em 2003. O reitor do seminário era o padre Daniel Francisco, era o pároco da paróquia São Pedro e era o reitor ali do seminário, na Orlinha do Bairro Industrial. Porém, eu pedi ao padre Cristiano, porque a gente faz um caminho primeiro. Fiz o caminho na paróquia, de participar dos grupos, de ajudar. E só em 2003, repito, que ele me concedeu a carta para fazer os encontros vocacionais, mas ainda, também por conta da idade, além Sim. dos medos, a gente ainda não tem muita clareza de muita coisa e fui fazendo um caminho Que é importante, né? demais. Comecei a fazer os encontros, eu estava no ensino médio, estava no terceiro ano do ensino médio, 2003, isso, porque eu concluí o ensino médio em 2004. Foi quando, naquele período, em 2013, eu recebi uma bolsa pelo CAA, que era, eu não sei se existe ainda hoje o CAA, Existe, eu existe, trabalhei né? pela CIE. Então, que ele chama, Jovem né, aprendiz, jovens é. aprendizes para fazer experiência. Foi quando, em outubro daquele ano, eu fazendo os encontros vocacionais, terminando o ensino médio no terceiro ano, eu decidi dar uma pausa. Pra ver se realmente era isso que Isso. queria. Porque como eu fui trabalhar no Shopping Jardins em 2003, era muito puxado, O porque senhor trabalhava fazendo o quê? Eu no trabalhei em shopping parquinho, também. na área de lazer, Ah, sim. que existia ali naquele período 2003, era Aracaju Play, Sim, que agora está naquela Praça Nova, no Jardins, sim. aquela Praça Nova. E minha irmã já trabalhava lá, ela saiu, eu recebi a bolsa, fui chamado, fiz a inscrição, recebi a bolsa, e depois meu irmão começou, depois que eu saí de lá, de fato, depois de 2007, eu trabalhei ali até 2007. Meu irmão depois foi trabalhando lá, Que trabalha lá até hoje. legal. E aí foi nesse período de 2003 a 2007, 2008 que eu voltei para os encontros. Eu me desliguei um pouco dessa ideia de vocação. Sim, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu ver Isso, se é isso que eu isso. quero. Fui terminar o ensino médio, terminei em 2004 e assim, naquele período me dediquei muito ao trabalho. Eu cheguei como um jovem aprendiz, depois eu fui
fui convidado a fazer parte mesmo com a carteira, né? Sim. Meu primeiro emprego foi ali no Aracaju Play, Play. que os proprietários, até hoje eu tenho proximidade, que é o José Augusto aqui do Colégio Amadeus, e se tornou depois um grande amigo, uma pessoa que sempre me ajudou. Em 2007 eu recebi uma proposta para ir trabalhar fora, que ele me fez, Sim. pelo grupo, numa loja que abria em Natal. E Sim. nesse período todo, lá na paróquia, eu não é que eu deixei de fazer um caminho, mas eu me afastei porque Deus foi Sim. me conduzindo, fui morar em Natal. Foi Fui pra morar em Natal, Natal, no Rio Grande do olha. Norte. Foi. Antônio, que era o gerente do tempo, Paula, que era uma amiga nossa, já tinha sido chamada para Sim. gerenciar uma outra loja, e ele ali naquele período perguntou se eu não queria, mas assim, era muito jovem, eu disse, eu vou. Mas eu disse para ele, se não der certo, Eu eu volto. volto. Como trabalhar em shopping é muito puxado, porque shopping É, não para, né? é. É tudo Enquanto muito. todos vão descansar, a gente vai trabalhar. Eu já trabalhei, Isso shopping. mesmo. Mas aí depois, hoje, fazendo uma releitura, quando a gente vai rezar, era tudo mesmo a mão de Deus que ia Didático. conduzindo e a gente sem perceber, sem ter Era. noção, porque tudo que a gente passou na vida, que a gente vivenciou, a gente deveria ter passado, a gente precisava para entender qual Isso. era Pra ser o que somos hoje, né? Isso, perfeito, para ser o que somos hoje. E nesse íntere, eu fui Pra para Natal. Natal, fiz o vestibular em 2008. 2008 eu fiz o vestibular. E lá, como foi, padre? Lá em Natal, o senhor gostou? Foi Como um, foi a experiência foi um lá? período inesquecível da minha vida. Foram 6 meses que eu passei em Natal. Lá eu morava num apartamento que eu dividia com Paula, com essa amiga, Sim. que é já faleceu, Paula, né? Ela faleceu muito jovem. Oh, Nós era muito próximo da minha irmã, de Cris, que trabalhou e trabalha no shopping até hoje, do meu tempo ali. Ela teve um probleminha no cérebro. No cérebro. Ela, depois que ela foi trabalhar, ela voltou, e jovem, Paula acho que não tinha nem 40 anos. E aí ela não resistiu, né? Depois de lutar pela vida, ela não resistiu. Deus também tem um plano para a vida tem um dela. plano, era. E aí, naquele período, eu morei com ela. A gente morava num apartamento pela empresa, perto do shopping que ela trabalhava. Eu morava nesse apartamento e trabalhava No no outro shopping. setor da cidade. É Sim. como se eu morasse nos Jardins aqui e trabalhasse no Parque Shopping. Entendi. Lá ela morava nos Jardins e Tu morava no trabalhava Shopping Jardins. jeans. Era o Natal Shopping. Eu trabalhava no Play North Shopping, que existe até lá hoje. Mas foi muito bom, porque a gente vai para uma cultura nova, para uma cidade nova, longe dos nossos pais, longe das nossas seguranças, e aí a gente tem que aprender a se virar nos 30. Mas o bonito é que nesse período, Paula era uma pessoa muito boa, a família dela, os pais, as irmãs, enfim, Antônio, que até hoje trabalha, ele é supervisor. Nós temos um clima de família. Ah, isso Ele é sempre, muito ótimo. bom, muito bom. Um dos sócios, que era de Belém do Pará, Alberto Alcântara, ele vinha também para a montagem da empresa. Então, era interessante porque não era só trabalho. No final Tinha do expediente ali. tem, no final do expediente, lá em Natal tem os 3 Reis Magos, que é muito forte Sim. a cultura de reis, da festa de reis. E ali na entrada do Natal tinha, eu lembro que a gente, depois do expediente de trabalho, a gente ia para tomar uma sopa. E Com os assim, três esmagas. muito bom, mas essas lembranças ficam muito boas. Sim. E aí a gente foi conhecendo, mas chegou um período que eu disse, olha, eu não estava na faculdade, isso foi em 2007. Eu disse há pouco que em 2008 eu quis fazer Sim. o, No o vestibular. vestibular, e isso fiz. Perceba que depois de quase 4 anos que eu tinha terminado O o ensino ensino médio. médio, porque acho que o sonho de todos nós é ter um curso superior, é se formar. E lutei e consegui. Mas quando foi em 2007, eu pedi para voltar. E aí, quando eu pedi para voltar, foi dito para mim, e eu entendo naquele período, que não teria mais no quadro daqui, da loja daqui, espaço para me inserir. Eu disse, tudo Sim. bem, então isso aí vocês podem resolver. Foi quando, e aí a mão de Deus foi Foi conduzindo. agindo. Foi quando eu voltei, e aí Zé Augusto me chamou para trabalhar no escritório dele. No escritório dele, administrando ali os negócios dele. Foi um período muito bom, porque ali eu dividi o trabalho também com o Fernandes,
que era um senhor que trabalhava com ele, que já faleceu também. Aí o escritório ficava na Francisco Porto. E depois, naquele período, voltou muito forte essa questão da vocação. Muito forte. Muito forte. Era um período de muito conflito, Sim. de muita Interno, né? convergência interno. E agora, vestibular, igreja, a gente Pra se onde eu sente, vou. para onde eu vou, um pouco de cansaço também. Eu tinha 21 anos, 20 e 21 nesse período. Ou seja, eu assumi responsabilidades de Jovem. 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 Isso é bom e não é bom. É Tem um lado bom. complexo. É. Porque eu acho que se a gente assume muita Às responsabilidade vezes a gente não vive a juventude no tempo que é para ser, perfeito. né? A gente vive responsabilidades. E aí, determinado período, a gente começa a ter, acho que colapsos de juventude, vamos chamar assim, de que a gente não vivenciou. Daquilo que a Isso, gente, né? perfeito. Isso pode ser perigoso, porque a É. gente já chega para a idade mais velha, mais amadurecido, velha no sentido de amadurecimento, a gente às vezes pode tender a se comportar como adolescente. E Sim, aí sim. complica. E aí eu fui pensando, e aí foi quando eu disse, nesse período, na paróquia do Fernando Collor, vamos lembrar que eu sou do Fernando Collor, né? Do Sim. Nis Socorro. O padre Cristiano tinha saído. Aí chegou o padre Hum, Videlso Teles, para ser o pároco, passou uma experiência. O padre Hinaldo, naquele período, assumiu até final de 2007. Foi quando o padre Rogério de Jesus, que foi o padre que me enviou para o seminário para fazer os encontros pela segunda vez, em 2008. E ali eu fiz todos os encontros daquele período. O reitor do seminário já nesse período, em 2008, era o padre Valdemir Vicente, que hoje é bispo nomeado da diocese de Juazeiro, vai tomar posse agora nos próximos dias, e fiz um caminho de encontros vocacionais, primeiro de diálogo. É interessante porque eu estava muito atordoado quando eu voltei de Natal, e eu voltei a frequentar com mais assiduidade as missas. sim. E uma vez eu disse assim, quando eu voltei para a missa, eu já era o padre Rogério, hoje eu quero conversar com o padre. Eu vou dizer a ele que quero conversar antes da missa. Ele disse assim para mim, não esqueço nunca desse dia. Depois da missa, você me espere que eu vou lhe atender. Antes da missa, é isso. Eu comigo, se ele não me chamar, eu não vou dizer nada a ele mais. Eu vou Sim. participar da missa e vou embora. E quando começou a missa, chegou a hora da comunhão, ele disse na hora da comunhão, quando foi me distribuir a hóstia, depois da missa me espere, que eu quero conversar com você. E aí foi muito bonito aquele momento, eu me senti muito acolhido, porque, de fato, ele me atendeu. Tinha a Capela do Santíssimo lá, antigamente era do lado, vamos recordar, eu sei que foi na Capela do Santíssimo, não sei se era do lado direito ou do lado esquerdo. Era. Isso, a sacristia antigamente, no Fernando Collor, era do lado esquerdo, onde hoje é a Capela Sim. do Santíssimo, e hoje, que é o batistério, que é a pia do batismo, era a Capela do Santíssimo. E ali naquela noite foi muito bom, que foi uma noite que eu abri o coração, conversei um pouco dessa história com ele, Sim. porque a nossa história assim, às vezes é muito elemento que a gente não consegue sintetizar e nem a gente recorda. E ele disse, você não quer não retomar a caminhada, não quer não repensar, sugeriu, Sim. perguntou. E aí foi Deus me conduzindo, foi quando eu voltei a fazer os encontros, E em se 2008. encontrou. E me encontrei. Foi um período difícil porque eu tive que conciliar, eu já estava na faculdade, recordo, Tava fazendo faculdade de quê? administração. Olha que E naquele chique. período, Então, o senhor estava trabalhando no escritório, hum, fazendo administração e começando os encontros vocacionais. isso, retomando, perfeito. Retomando. E voltei aos encontros quando foi em 2008 isso. Isso mesmo. E quando eu fui trabalhar no escritório, eu disse para o meu chefe naquele período, né, e patrão, José Augusto, que eu estava com esse Anseio, desejo. assim. E ele sabia da minha história, porque ele sempre me conheceu, sempre me acompanhou desde 2003, desde rapazinho. E ele disse, fique tranquilo, faça um caminho, faça o seu discernimento. E quando chegar no final de 2008, você me diz o que é que o seu Você coração quer? está pedindo, né? E foi assim, no meio do ano eu fiz vestibular, comecei a trabalhar em 2008, entrei em 2008 no segundo período, na Faculdade Amadeus. E no final do ano eu fui aprovado para entrar na turma do propedêutico, lá na Orlinha do Bairro Industrial, de 2009.
Éramos 13 naquele período. E aí, naquele período, Dom Lessa permitiu que eu continuasse na faculdade e Dom Valdemir, que naquele período era meu reitor, disse, olha, continue na faculdade, vamos ver como vai ser, se vai dar Seu ou não dá para caminho. você conciliar. Porque como a gente está em discernimento, às vezes a gente não sabe se vai continuar fazendo o Sim. encontro para não perder Também aquele todo período, tempo aquele dedicado, caminho. né? Teve acessibilidade. É difícil, eu diria que hoje, para É. você conciliar seminário, a formação em uma faculdade, é possível, mas custa muito. Muito, muito, muito. É muito puxado. Porque como é que eu fazia naquele período? Fizemos os encontros, teve a Sim. semana de discernimento. A gente passa final de semana, a gente ia no sábado à tarde ali na Orlinha, você conhece bem o seminário, e a gente, final da tarde, ia, fazíamos encontro durante todo o ano, e no mês de novembro tinha a semana de discernimento vocacional. E ali a gente era avaliado por uma equipe interdisciplinar. Tinha a irmã Lourdes que é da congregação daquelas irmãs que moram ali no bairro Industrial, tinha a dona Ana e seu Carlos Eugênio aqui da paróquia de São José, tinha Marli e Lucinho, tinha a professora Leda, tinha Padre Jefferson, tinha Padre Vadson, que era da equipe formativa, tinha o Padre Hélio, que naquele período era reitor do Seminário Maior, e também vinha conversar conosco, o Padre Anderson Pina, para fazer essas entrevistas próprias Sim. para as dimensões, né? Sim. Para ver se a gente estava, naquele momento, em condição de fazer o início propedêutico de 2009. Foi quando eu fui Muitas aprovado. aventuras, né? Muito, foi muito, Muita muito, muito. Foi aventura. foi um ano corrido. E aí o desafio é que 2008 eu estava na faculdade, mas eu era vocacionado, eu não morava no Sim. seminário. Quando eu fui aprovado, fomos em 13. Quando eu fui aprovado para morar no seminário, ali no bairro Industrial, primeiro para sair de casa, né? Porque Sim. quando eu disse à minha mãe que ia pro seminário, ela levou um susto. E foi. Foi, Como... porque ela no Mas, início mas assim, quando o senhor estava nos encontros vocacionais, ela sabia? sabia, nunca neguei, não, nunca neguei. Mas é porque quando chega a hora, É a né? hora de sair. É como um filho, né? Que vai, passa no É o filho. concurso, vai se casar, vai ter que morar fora. O pai e a mãe fica, por mais que entenda, fica impactado, né? E ela levou um susto que eu disse, para dizer a ela que eu tinha sido aprovado. Não foi assim também, não. Sim, A como gente vai se foi? preparando. Eu disse, não. Hoje, quando eu chegar da faculdade, isso final de 2008 já, que eu já sabia, depois do discernimento, eu vou dizer. Cheguei em casa da faculdade, em 2008 ainda tinha, minha mãe ainda assistia aquelas novelas, era uma programação diferente, ela dormia um pouco mais tarde, hoje não é mais assim. Aí eu disse, hoje eu vou chegar em casa Vou e vou dizer. dizer. Mas fiquei, Relutando. não foi assim. De primeira, não. Eu disse, eu vou dizer semana que vem. Vou conversar, vou conversar. Sim. Foi quando eu disse, mãe, eu queria conversar com a senhora. Eu fiz os encontros, a senhora sabe, tudo. E fui aprovado para entrar no seminário. E vou ano que vem morar no seminário. Aí ela ficou impactada, viu? Eu acho que ela Foi. não esperava, porque ela pensou que, não, que eu ia fazer os encontros, mas que é Mas tudo era só, bem. É uma coisa de juventude, né? Sim, vai Vai passar passar. de empolgação. E aí, e a gente entende, no início ela ficou assustada, ela ficou assim, e aí, você de fato vai mesmo? Vai isso vai dar certo? Não é melhor você ir trabalhar, continuar a sua vida? Faz parte, né? E hoje ela entende, e depois o tempo passou, e aí eu comecei a estudar no seminário no ano 2009. Final da tarde eu vinha, hoje eu passei lá na Rua do Bode, eu saía Sim, ali na General Calazans, pegava a Rua Curitiba, pegava sim. ali a Rua do Bode e pegava ônibus embaixo da ponte para ir para a faculdade aqui no centro, na Praça da Bandeira. E toda final da noite lá voltava eu, Nesse mesmo caminho. no mesmo caminho, no mesmo caminho, no mesmo caminho. E aí foi um pouco assim essa história, e foi quando eu fui para o seminário maior lá no Namarão de filosofia em 2010. Em 2010, mas foi difícil, 2009, porque o propedêutico naquele período era muito intenso, a gente se acordava às 5h15 da manhã. O padre Valdemir tinha uma disciplina, né, muito intensa, né? Todos nós. O despertar no seminário era às 5h15 da manhã, água fria, água gelada, aqueles banheiros daqueles dormitórios, os nossos quartos eram coletivos. Sim. Eram 13 no mesmo quarto, 13 rapazes. Imagine. Ai,
Ah, eu sei qual, eu sei. Lá eu naquele sei prédio qual é, que eu tem sei qual lá, é, sim. aquele de frente ali. Que é o guarda-roupinha assim, Isso, a cama assim, e o banheiro, sei. aquele lá do lado do fundo, né? Sim, Que sim, os banheiros sim. são coletivos e Sim, naquele período ou 2 ou 3 eram responsáveis por aquele banheiro. sim, Naquele meu período era eu, o padre Gustavo Luz, que é o pároco da cidade de Siriri, aqui sim, no interior. E também Ivan, diácono Ivan, que ele entrou na minha turma, depois de um período ele saiu e vai ser ordenado quando sair, né? Ele é diácono, sair a autorização do bispo, a avaliação, que ele vai ser ordenado. Só restou de 13 nós três, que chegamos mesmo ao caminho. sim. Mas ali foi muita experiência naquele seminário, em 2009, porque a gente fazia muita rebeldia, né? Rebeldia, e o padre Valdemir era bem... Eu já ia perguntar como era. muita rebeldia. Eu lembro que o padre Gilson, que foi o nosso professor, que já Sim, faleceu, Gilson Garcia, naquele período, ele passou um trabalho para a gente. Era assim, tinha a peregrinação Divina Pastora certo. e o padre Valdemir, naquele ano, tinha um ano paulino. Não sei se você lembra. 2009, o Papa Bento XVI convocou o ano paulino, que era o ano... Teve o ano paulino, o ano da fé, e o ano 2010 foi o ano sacerdotal. Foi ano sacerdotal. Foi 2010, ano paulino, ano 2009, e, salvo engano, 2008 foi o ano da fé. Salvo engano. É muita informação. Sim, E o padre Valdemir pediu que o padre Gilson Garcia desse uma formação para a gente sobre o apóstolo Paulo, para a gente fazer a peregrinação de Riachuelo, a Divina Pastora, sim. rezando e meditando sobre a vida do apóstolo São Paulo. Aí tudo bem. Era uma formação, o padre passou um texto para a gente ler e fazer um resumo. E deu um prazo, padre Gilson. Chegou o dia do prazo, a galera, né? Ô padre, não deu certo não, deixe para a semana que vem. E o padre Gilson, que tem um gênio bem forte, o padre Gilson, exigente, disse assim, tudo bem. Isso aí que resume na história. Ele chegou, nos 3 prazos que ele deu, ninguém tinha feito esse trabalho. Eita. Ele foi até o reitor, a sala do reitor. E aí a coisa ficou feia, viu? Porque o reitor, tudo bem, vocês não fizeram a atividade e a gente estava errado. A gente entende que a gente Sim. não cumpriu um prazo. Sabe qual foi a nossa Castigo. o castigo, a punição? A gente tinha uma semana que se acordava 4h15 da manhã. 4h15 da manhã, descíamos 4h30, era, mais ou menos. Aquela capelinha de fora do seminário aqui no bairro Industrial, aquela de Sim. fora redonda. Sim, sim. A gente roçava ali, todo mundo, 4h30 da manhã. Roçava ali para arrancar mato. Uma semana, isso de segunda até o sábado de manhã. E depois tinha todas as atividades. Eu lembro que naquele período eu disse, eu tô fora, eu vou embora desse seminário. Eu não nasci para sofrer, não. A galera ficava, e o padre Feio. Valdemir, Nunca filho, mais perderam o prazo de nada, não foi? pior que perdemos, Janine. Eu não acredito, mas gostei. Perdemos, Eu acho que eles queriam eu ser perdemos. fazendeiro. Perdemos, Janine. Porque quando essa eu não perdia, não. Perdemos, Janine. Perdemos. Eu não acredito. Outra vez, eu não sei o que a gente... Então qual foi o castigo da outra? Perdemos uma folga, porque no seminário de 2009, a folga era até 6 da noite aqui no bairro Sim. Industrial. No maior, era até 10, quando a gente tá já na filosofia. Não lembro o que foi que a gente fez, ou a gente desautorizou alguma ordem do reitor. Ele disse, Apenas. Foi nessa quarta, vocês vão ficar em adoração eucarística. Repare, Sim. o padre botou a gente de 1 da tarde até 6 da noite. E ele, o padre, conosco, viu? Meditando uma ruma de texto a tarde toda, na Capela do Santíssimo. À tarde, imagina, a gente, a adoração é muito bom, mas assim... Quando você prepara uma programação de vigília, né? Isso. Mas você perder a folga, aí a galera não vai rezar, não vai rezar bem. A gente fica meio assim chateado, né? Mas assim, foi muito bom naquele período, porque teve outras coisas também, né? A gente desobedeceu o padre, e aí o padre... eu lembro que teve um seminarista que fez a fez uma estripulia de desobediência, né? Sim, O sim. padre deu uma orientação, ele foi celebrar uma missa no Marcos Freire, o padre, era o reitor, chegou na ponte, Sim. aquela ponte ali do Porto Dantas, para chegar aqui no bairro Industrial. Ele disse, desça, você vai a pé agora pro seminário, para você aprender. Foi. Olha. Tá vendo aí?
Foi, e disse, não pode pegar, nem naquele tempo, acho que não tinha Uber. Ônibus, Do 2009 tinha Uber? Não. Eu acho que não tinha Uber em Não. 2009, né? Não, Não tinha Uber, não pode pegar ônibus, não pode Só pegar... tinha ônibus e táxi ou lotação. ali na ponte do Marcos Freire por chegar no Sim. Porto Dantas. E aí eu sei que ele vai ser... Ele já tá... Eu não vou dar dica não, senão eu vou entregar quem é o pai. Não pode, não é gente boa, gente boa, gente boa, gente boa, gente boa. Gente boa. E teve muita coisa boa. E depois a gente foi pro seminário maior, já é um outro horário, Sim. já é uma outra exigência, porque a gente tá no curso superior, na filosofia. E aí foi o ano que o Padre Hélio era o reitor. Sim. Para o céu, para o céu, para o céu eu vou. Lembra dessa música do Padre Hélio? Lembro. Tinha a Casa Maria de Nazaré, Sim, em lá no Bairro 2010, no Bairro Industrial. Industrial. Ele tinha a comunidade Sagrada Cristo Vivo. Cristo Vivo. Cristo é. era a comunidade do Padre Hélio, e aí lá vai a gente. Tinha ele programa aqui na Rádio Cultura, era eu, da minha turma, naquele ano, era eu, o Eide, do São Conrado, que saiu, Isaías, do Conjunto Jardim, que saiu, deixa eu recordar outro, daqui de Aracaju. Depois a nossa turma, que era de propriedade daqui, a maioria saiu. Aí no Seminário Maior, em 2010, a gente tinha que conciliar os estudos da filosofia, Sim. a manhã toda, nós tínhamos aulas a manhã toda, a vida comunitária, e no domingo a gente fazia pastoral social. Sim. Porque no Seminário Maior existia a quadra. Existe a quadra hoje, mas não tem as atividades. Que os jovens, as pessoas do Lamarão, todo Ia. domingo ia jogar. E tinha essa dimensão social. Da educação dos jovens, de favorecer o desporto do pessoal ali, para o pessoal também conviver no seminário, Sim, sim. para não sentir que o seminário é uma coisa distante parte, da né? comunidade. E aí a gente tem que se virar em Padre Fabiano. Vocês têm que convidar o Padre Fabiano. Padre Fabiano Epifânio, que é filho do Lamarão. Atualmente ele é o Sim. pároco do Parque dos Faróis. Certo. Ele foi um ano muito bom, porque o Padre Fabiano é filho ali do Lamarão. E ele nos ajudou muito a conhecer ali as ruas do Lamarão, as comunidades do Lamarão. E eu lembro que o Padre Hélio tinha esse bendito programa. Ela vai agora a punição de novo. Eu lembro que o Eide era assim, todo domingo ele tem um programa aqui na Rádio Cultura, Sim. que era assim, a vinheta. Ele está vivo, 6 da manhã, domingo. Não sei se tem ainda hoje, acho que não tem mais não. Eu acho que No não. domingo, não, acho que não. Não sei, alguém deve ocupar o lugar do Padre Hélio. E a gente tinha escala para acompanhar cada domingo. Era um seminarista que acompanhava o Padre Hélio aqui na Rádio Cultura para atender os telefones. Sim. Você sabe que seminarista do sábado para o domingo dá aquela preguicinha, Sim. a gente dorme, esquece o horário. Eu não sei se eu já esqueci o horário. Já esqueci esse horário para celebrar. Perdi o horário para celebrar a missa e foi ruim. Sim. Eu morava no São José, eu perdi o horário uma vez para celebrar a missa. Seu Cícero, que é o sacristão até hoje, do santuário, né, hoje. São José, padre. E eu, 10 minutos para começar a missa. Eita. Horrível. Com a cara assim, Sim. mal acordada, sem tomar banho. Porque você não tem como Não tomar tem banho, como. né? Levanta e já vai. E aí a gente pede ao Divino Espírito Santo que conduz a gente, porque até na hora da homilia, porque quando a gente não toma banho, a gente não desperta bem. Sim. Eu sei que, resumindo, voltando para o seminário, um deles esqueceu. Eita. O Eide, Mas figura. gostava de ser fazendeiro. Esse menino, né? O Não. Eide. O Padre Hélio é uma figura. O Padre Hélio sempre foi muito... Ele sempre teve um pique Ativo, muito alto, muito alto, ativo, muito ativo. Ele, nesse domingo, ele gritava do pátio lá, o pátio, aquele pátio grande do seminário. Sim. O Eide é uma figura, um amigão. Até hoje manda mensagem. O Eide, mas assim, um grito que ele dava. Que O Eide- ecoava, né? Mas o Eide esqueceu desse horário. Eita, Pra quê? o Pra Eide. quê? Pra que ele é de São Conrado. Eu vou mandar pra ele o podcast, pra ele. Mande, Ele vai mande, rir. mande, Ele de vez em quando mande. manda mensagem pra mim. Quando o Eide depois, o padre chegou, ele teve uma punição, mas eu sei que o carão que o Padre Hélio deu nele, na frente de todo mundo, Sim. valeu pela punição. Ele nunca mais esqueceu desse horário. E todo mundo ficava com medo, né? Sim, de Porque a gente esquecer também. o quê? O quê? Porque assim, a gente é jovem, né? Os Sim. padres, a gente tem, naquele período, e hoje que a galera hoje tem, né? A gente tem um respeito, né? Porque eram nossos superiores. Mas foi um período muito aprendizado, porque a gente, naquele período, tinha que ficar na portaria do seminário, tinha que ficar na quadra do seminário, tinha que acompanhar Padre Hélio no programa aqui da rádio, e Cultura. tinha a novena Nossa Senhora Desatadora de Nós, ali naquela casa, que era a obra Sagrada Família. Sim, sim. Aquela casa Maria de Sei, Nazaré, sei, que o nome sei. naquele período era Maria Sim. de Nazaré, né? Em uma vez, lá ia a gente com o Padre Hélio.
Ele tinha aquelas novenas dele e a gente tinha que segurar a imagem de Nossa Senhora Desatadora de Nós. E era vai para lá, vai para cá. Era muito bonito, era muito bonito. Sim. Tinha as osas, a benção das osas. E esse período do seminário foi até 2016. Mas tem muita história no seminário. Mas é bom A demais. galera estudar com Dom Genivaldo, foi nosso professor, enfim, tantas pessoas que marcaram a nossa vida. E depois a gente foi amadurecendo, Sim. eu estou caminhando para 7 anos de padre. No instante, Um né? instante, passa muito rápido. Já faz 5 anos que estou na São Pedro já. Ou Caramba, seja, já. e eu estou assim bem, mas a gente vê que o tempo passa muito rápido, Sim, né? voa, né? Muito, Assim. muito, 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 muito. É um pouco assim. Foi essa a nossa história. Também nesse período. E é, é, depois, assim, quando. Lá no seminário, porque assim, eu ia perguntar antes, mas estava tão envolvente que eu deixei ele contar. Mas eu já deduzi pelas traquinagens que o senhor fazia no seminário. Como era o senhor criança? Era traquina assim também? demais. Tem Olha. uma cena que eu não esqueço nunca da minha. Sempre fui muito curioso Sim, da minha personalidade, mas assim, um curioso bom, não é curioso sim, pra. E eu lembro que naquele período eu era pequeno. Tem até uma foto minha que ontem me lembrei desse fato, botei até no meu story, depois eu vou lhe mandar. Eu mande. pequenininho. Naquele período tinha uns pisca-piscas que eram para ligar nele, era 2 tomadas. Você botava Sim, uma na tomada e depois botava outra. sim, Eu morava nessa bendita vila, na rua 21 de Abril, ali no Santos Dumont. Não sim, tem erro. Ali depois do Nestor Piva, à direita tem a pracinha, onde tem um ponto de sim. ônibus, é aquela rua entrando ali. Eu lembro que nesse período, lá vai eu. Botei esse bendito, essa bendita tomadinha de um lado e segurei no outro. Eita! Eu era branquinho, estatelei no chão, estatelei. Fiquei estatelado no chão. Eu lembro que lá em casa tinha, não sei se era a Marta, a Eita! esposa do meu tio, que deu um tapa tão forte na minha mão que além do choque ela me deu um tapa, eu caí no chão. Foi. Acho que ele caiu sem energia, sem nada. Foi. Mas foi mesmo, vermelho. Foi. Foi. Isso foi. Até hoje, acho que Marta lembra disso. Sim. Minha mãe ficou preocupada porque pensou que tinha morrido, né? Porque é um choque, né? O pequenininho, né? Ah, eu acho. Eu sou branco, né? E aí, quando a gente é branco, a gente fica vermelho qualquer coisa, Rápido. né? E com um choque, não tem esse que não Pronto. fique, né? Não tem Ô, esse que não padre, fique. eu acho que, na verdade, ela se assustou quando o senhor foi pro seminário, porque ela conhecia o senhor. Ela Também. pensou, esse menino vai não pro seminário. Também. Mas eu sempre fui muito tímido, você acredita? Acredita. Eu sou tímido. Eu fui desenvolvendo, assim, a comunicação. Mas eu sempre, lá de casa, eu acho que eu sou mais tímido. Mais tímido. Minha irmã é mais É porque extrovertida. é diferente você ser traquina e você ser tímido, Isso, né? Não é mas olha. porque você é calada que você não vai... Mas aí teve outra também, outra traquinagem que eu Qual? fiz na casa de Dona Nivalda, que é uma senhora Sim. lá da paróquia, já no Sei, Fernando tia. Collor, ela era costureira. O esposo dela, Sim. seu Jailton, gente boníssima, já falecido, ela tinha mania de costurar. Uma vez eu fui para casa dela, a gente gostava muito de brincar lá. As filhas dela, Ramile, da nosso tempo, né? E lá vai eu, botei o meu dedo na máquina. Até hoje eu tenho até hoje essa lembrança aqui no meu dedo. E apertei aquele negócio, eu não sabia. Aí É quietinho, Deus vezes. aí a agulha, no meu dedo. Aí o grito que eu dei. Dona Nivalda, não sei onde estava, se ela estava no quintal da casa. Eu sei que foi um grito. Eu tenho até hoje a marquinha aqui Oh, meu Deus. dessa traquinagem. Mas foi doído que eu vi estrela. E para tirar? Para tirar, a gente fica com medo. E É. aí fez aquele labafero, como dizia a minha avó. E eu sei que até hoje eu tenho essa marca aqui no meu dedo dessa. Acho que Dona Nivalda, quando vê esse podcast, ela vai lembrar Com certeza, eu esqueceria dessa disso. minha travessura. Mas assim, entre outras, certamente, Eu né? acho que o senhor se sentiu um boneco de pano e disse, deixa eu testar, né? Foi testar, é verdade. Foi verdade. Aí Abriu aqui, deixa eu costurar. apertei e foi com força mesmo. Isso é verdade. Pode perguntar a Dona Nivalda. Não, eu acredito. O senhor gostou de capinar no seminário, né? Ei, Me mas esquecendo das capina- coisas, quem dirá se E a gente costurar. lavava roupa no seminário, você sabe disso, E né? é, né? Fiquei com raiva do padre, porque no período não podia, em 2009, não Sim. podia lavar roupa em casa. No Sim. seminário maior já podia. Sim. Porque o seminário propedêutico é aquele seminário que tem as primeiras noções, Sim. é mais exigente Vida- mesmo. vida Como eu mesmo. fazia faculdade, eu disse, padre Valdemir, o reitor, me libere para meus pais, minha mãe lavar roupa, ou eu posso lavar lá em casa? Ele disse, não, toda quarta de manhã você vai ser liberado da aula da irmã Ivete, que você vai estudar no seminário e você vai lavar roupa.
Eu ia com raiva lavar roupa, viu? Imagina. Porque era trabalho, mas foi bom que eu aprendi. Porque eu dizia, padre, mas eu tenho os outros trabalhos para dar conta, tem uns trabalhos daqui, não importa. Foi assim que eu O aprendi. senhor quis continuar fazendo faculdade, né? Que pagasse o preço, por assim dizer, né? Era, mas não entendia, né? Foi assim que eu Sim. aprendi também a dirigir Kombi. E foi. Foi. Me conta essa Eu- história. Foi lá no bairro industrial, tinha uma Kombi branca. O rapaz que dirigia depois saiu do seminário. Uma vez o padre chama eu lá na sala dele, naquele casarão. Sim. O quarto do padre era ali, um sábado de manhã. Ele disse, tá aqui a chave, tá aqui o valor. Eu quero essa lista de compras ali perto do mercado central aqui. E eu disse, padre, eu não sei dirigir Kombi. Eu nunca dirigi Kombi. Eu já tinha carteira, mas eu Sim. não tinha habilidade. Eu tirei carteira acho que em 2006. Eu não tinha habilidade tanto de dirigir. Aí eu disse, e agora? O que eu vou fazer? Ele disse, olha, se vire. Eu disse, tá bom. Me tremi, eu saí me tremendo. E agora, meu Deus do céu? Se eu botar essa Kombi aqui no Rio Sergipe, por cima de tudo, né? Aí a gente vai. Aí eu disse, não, quer saber? Não, a gente tem que parar. Quando a gente tá Só um no... minutinho. Pra você que não tá entendendo, o seminário que ele tá falando é de frente ao rio. Então, ele saía, já era de frente para o rio. Tem aquele bar do Gordo Light, antigamente, Sim, você sim, lembra, sim, né? sim, lembro, Que era uma lembro. fuzuê ali, viu? Era um popular risca-faca, né? A gente... Tinha os dois. A gente... Tinha os dois, né? O Gordo Light tinha o risca-faca, que era realmente o risca-faca. E eu não lembro desse risca-faca. Era os dois. Era a gente estudando, e aí a galera, E o risca-faca acontecendo. Era a gente estudando, querendo estudar, ler a palavra de Deus, rezar, e lá embaixo o pessoal tocando a sanfona e dançando. Isso mesmo. O padre tinha no bairro industrial tem um saguão ali em cima. Sim. O padre dizia, depois eu descobri, que ele dizia, olha, esse negócio tá pra cair. Mas não era verdade, não. É porque o padre não queria que a gente fosse para aquele saguão. Ah, Entendeu? Ele dizia, ó, entendi. ninguém vá não, que esse negócio aqui tem Tá perigo pra de cair. desabar. Ah. Aí até hoje tá lá o negócio. Mas pra dizer da Kombi, eu disse, parei. Eu disse, olha, na hora quando a gente tá assim, nervoso, a gente tem que parar, né? Eu disse, quer saber de um? Eu vou dar 3 voltas no pátio do seminário ali, no propedêutico. Aqueles negócios dos miolos que tem ali das mangueiras. Sim, sim. De segunda. Quando eu pegar o ritmo, eu vou devagar, né? Fui assim, eu sei que resumindo a história. Eu fui e voltei pro mercado de segunda. De segunda, a gente com medo. Não, mas foi. Não, mas eu fui, pensei mas- que você ia dizer assim, bate numa árvore. Mas depois eu não disse ao padre, não, que eu fiquei com vergonha, né? Vou nada dizer. Ele mandou o seu se Não, virar. porque, Como? depois a galera manga da gente. A É, galera com manga da gente, manga da gente. Mas o senhor foi como... O senhor obedeceu. Fui, fiz as compras, obedeceu. fiquei com raiva danada dele. Mas- Hoje eu brinco com ele, mas eu acho que o Kleber conheceu o padre Valdemir, que ele foi padre do Santos Dumont. Ele é altão. Sim. Ele é altão, tem uma barrigona, barrigona alta não. Um barrigão, Sim. e a gente tinha medo, Que a gente tinha o- medo dele. O quê? A gente pra olhar pra ele, a gente tem que olhar pra cima, porque ele era grande, né? Ele é grande, ele já é bispo, né? Com todo respeito a Dom Valdemir, mas assim, foram lições assim inesquecíveis. história. Inesquecíveis, a galera estudando, enfim. E aí, eu, nesse período, estudei, concluí a faculdade em 2012, Sim. mas foi difícil. Foi difícil, porque assim, imagine, uma coisa é propedêutico, que são matérias elementares. Sim. Outra coisa é faculdade, que tem que fazer TCC, de filosofia. E assim, o propedêutico, ele tem um objetivo espiritual. Isso. E a faculdade não, é tipo, é isso não e quero- pronto. Uma vez eu levei um fora de um padre, não vou dizer o nome dele não, professor. Uma vez eu estou empolgado, lá no seminário maior, ele disse assim, olha, eu vou ter uma consulta, e tinha mesmo uma consulta, você justifica a minha falta na aula desse professor? Rapaz, a gente quando não pensa, quer fazer o bem, eu sei que chegou a aula do professor, chegou a hora da chamada. Eu disse, ô padre, fulano de tal pediu para justificar a falta. Sabe o que o padre disse? O que é que eu tenho a ver com isso? Na frente de todo mundo! Mas não foi de qualquer modo, não, que ele disse. E daí, né? E daí? Eu botei assim, né? Fiquei Ficou aqui. que nem o Chaves. E a galera, isso mesmo, pronto, gostei, é isso mesmo. E a galera, depois. O ruim é o sarro da galera depois. Porque a galera manga. Eu É isso digo, que fortalece. eu disse, Padre Fábio, de Palmeira dos Índios, né? O Sim, Padre Fábio sim. que pediu para fazer isso, né? Meu grande irmão de turma. Eu disse, rapaz, eu passei uma vergonha terrível com você. São essas coisas miúdas
que a gente vai depois. Aí tem os eventos, Que marcam, né? os eventos seminários, as festas, os estresses com os formadores, os estresses entre nós, que faz parte dos estresses Mas prepara pra vida, né? para a vida, para a vida, para a vida, para a vida e para depois amar cada um do jeito que é, para aprender a conviver. Hoje, já com quase 7 anos de padre, também amar os Tem outra padres. dimensão, Outra né? dimensão, outra Ô, dimensão. padre, e falar em padre e amar, né? O padre, o que é que o senhor gosta de fazer quando não está sendo padre? No sentido assim, off, o que o senhor gosta de fazer assim? Ah, quando não tenho nenhuma obrigação, eu gosto de fazer isso. Olha, eu tenho, assim, eu gosto muito de escrever. Muito de escrever. E gosto muito das coisas naturais. Por exemplo, caminhar na praia. Eu gosto muito, Legal. muito. Várias vezes eu vou ali na Atalaia Nova. Eu gosto de sair, eu gosto do interior, eu gosto de ir pro interior, eu gosto da roça. Quando eu tenho oportunidade, eu vou. Eu gosto dessas coisas que não me deixa... Com a natureza, né? Isso, Com muito, e, muito. é, E gosto de ler e muito. Deus, né? Gosto muito de ler poesia. Que geralmente no dia a dia eu não Sim, tenho. não Eu tenho que consegue. preparar as homilias, os atendimentos, os encontros, mas eu gosto muito de ler poesia. E gosto muito de ler o que não é religioso. Eu gosto de Sim, saber o que é que as pessoas que não são religiosas pensam sobre nós. sim. E o porquê Desse pensamento. desse pensamento. Isso me instiga. Porque aí faz com que o senhor tenha mais propriedade para poder até falar sobre, né? Isso, dialogar, de estabelecer relações, porque o diferente me agrega e eu tenho que aprender cada vez mais no mundo, que como Jesus nos ensinou, a gente tem que aprender a conviver com o diferente. Que faz aquilo acontecer, né? Eu gosto muito assim desses programas que não são habituais. Sim. Por exemplo, em um restaurante eu vou, mas assim, não é com tanta Gosta de coisa mais, assim, natureza, você tá ali, né? isso mesmo, Mas comer é cuscuz bom. com leite. Hum, Essas comidas mais assim do tempo da minha sim, avó. Eu gosto muito de lembrar da minha história. Eu fui descobrindo isso no bairro industrial, assim, esse lado mais, sim. É bom mais que é ali perto do rio, né? é, Querendo ou não. isso Ô, mesmo. padre, e o que para o senhor qual é a maior graça em ser padre e qual a maior dificuldade? A maior graça, nossa senhora, é ser escolhido sem merecimento. Eu acho que essa é a maior graça. Ser escolhido sem merecimento. A gente não merece esse chamado, mas ele por gratuidade, nos ama. É nesse sentido. Não é que a gente não merece porque a gente é ruim, não é isso. É porque ele olhou pra gente assim. Isso Porque eu, né? porque é uma grande graça. É uma grande graça. A maior dificuldade, às vezes, é a solidão. A solidão, né? É a solidão, é a solidão. A solidão é um dom na vida do ser humano, a solitude, né? Mas ela, às vezes, custa para nós. É porque às vezes as pessoas, elas estão. Eu acho que padre, acho não, né? É um fato. Padre é sempre rodeado de pessoas, mas não estão com o padre, no sentido de quando alguém tem alguma dificuldade, a gente vai contar ao Senhor, a gente vai confessar, mas o Senhor, né? Pra quem? Deus, Isso, é né? Aí Deus, se depara é tanto que quando eu com. fui lá no bairro, eu botei a caperinha do Santíssimo lá dentro de casa. Ai, que bom. Sobretudo naquele período da pandemia, foi muito difícil para todos nós. E teve momentos que eu me sentei ali e me perguntou o que é que está acontecendo, né? Assim, o que é que está acontecendo? Porque a solidão ela é uma dimensão da nossa vida. Mas, assim, o contato humano ele é necessário para o ser humano sobreviver. Mas eu diria que a maior graça é esse olhar profundo de Deus por nós. E um dos maiores desafios é a solidão. É a solidão. É a solidão. Aquela solidão que o Senhor, às vezes, sentiu no momento da sua paixão. Aquela Sim. agonia de e agora, né? E agora? Esse aperreio que eu estou passando, essa angústia, porque também nós temos sentimentos, nós temos família, nós temos Somos demandas, gente, né? somos Somos pessoas, pessoas. e às vezes isso custa muito, A vida, custa, né? é a Custa a vida, sim, vida. sim. Ô, padre, agora vamos falar de coisa boa. Antes de começar um outro quadro, eu quero fazer uma pergunta ao senhor. Se o senhor pudesse, assim, não vale nem Jesus nem Nossa Senhora, que também é fácil demais, mas se o senhor pudesse conversar assim, como está conversando comigo, sentar ao lado com algum santo ou santa, qual seria? Ai, nossa, Não precisa ser necessariamente o de devoção, pode ser também. entendi.
mas qual o senhor gostaria de sentar e conversar? São muitos amiguinhos que eu tenho do céu, assim, que a história. Um dos que não é tão habitual é Charles de Foucault. Olha, É, não conheço ele, ainda. ele é um santo, foi beatificado não tem muito tempo, canonizado, salvo engano, não tem muito tempo. E ele foi um beduíno, inicialmente, que se converteu ao cristianismo. Foi o quê, perdão? Um beduíno, Beduíno. É o quê? um jovem, um Ah, entendi, judeu, entendi, entendi. aqueles que andam no deserto, Sim, que andam peregrinando no sim. deserto. E depois ele se converte à pessoa de Jesus e depois vai tentar evangelizar essas pessoas. E a história dele é muito profunda. Eu já li um pouco da biografia dele, e ele depois é assassinado no deserto por esses, por esses. E Sim. a obra dele é muito forte porque e o apostolado dele é tão profundo que por que conversar com ele para dizer o que levou ele a ir a evangelizar no deserto, a evangelizar as pessoas porque é fora da casa. Eu gosto muito de coisa fora da casa. Sim, Não vou sim. mentir, assim, não é que não vou mentir. É Essas histórias fora do normal, assim, isso, né? não é que os normais não sejam Não sejam normais, não é normais. anormal, não, não, não. Ele tem muito Diferente. mas são Charles de Foucault. Eu São gostaria de conversar Charles. com ele. Vou pesquisar sobre ele. Confesso Pesquise, que eu nunca muito ouvi falar. interessante. Padre, agora nós vamos para um quadro que é Pense Rápido. Esse quadro funciona assim: eu vou falar uma palavra, o senhor vai dizer o que vem à mente do senhor. Ok, Por exemplo, eu vou falar uma cor, o senhor pode dizer azul. pronto. Entendeu? Melhor operador de mesa, aí você vai dizer Kleber. Ok, pronto. Mas eu tô bem, Deu tô indo pra bem, tô entender, indo né? bem. Tá indo bem, Você me orienta, sim, Janine, tá que indo ótimo. que você já é assim, já é professora aqui da gente, né? Nada, Da a gente gente, né? aprende junto. Até capinar, se for preciso. É verdade. Você já captou, Janine? Já capinou? Já, não assim, de capinar, mas Limpar. já limpar. Inclusive, lá, no Barra Industrial. Foi, né? Foi. A ajudar a limpar lá aqueles matos que tinha na frente. Sim, sim. Agora, vamos lá. Vou dar um tempo dele beber uma água, que inclusive não tem mais, vou pegar aqui para ele, mas é o tempo de você dar uma curtida, comentar, compartilhar, aí com o seu familiar, tá certo? Então, um segundinho aqui e a gente já volta para fazer esse quadro, certo? Só um minuto, ó, eu vou esperar você. O padre já bebeu a água dele, eu já bebi a Sim. minha. E agora nós vamos direto para o nosso quadro Pense Rápido. Vamos lá. Padre, um lugar. Um lugar. Qualquer um. Um lugar. Um lugar. Oi. São vários, pense rápido, vou pensar. Vá. Um lugar, o primeiro que veio, assim. O povoado da minha mãe, em Alagoas. Pronto. Uma comida. Uma comida. Cuscuz. Olha, eu ia dizer cuscuz com leite. Cuscuz. É uma música. Travessia, Milton Nascimento. Milton Nascimento. Uma cor. Verde, Uma cidade. Aracaju. Um gênero musical. Um gênero musical. Música popular brasileira. Brasileira. É um país. Um país. Qualquer um. Qualquer um. Fora do nosso. Qualquer um. Um país. Brasil. Brasil. Um santo. Um santo, Santa Dulce. Santa Dulce. Um sonho. Um sonho que a guerra se acabe. Uma realização. Amar as pessoas. Deus é. Deus é meu amigo. Céu. Esse instante Eucaristia. é tudo. Aê, É passou! tudo. É difícil esse quadro, É viu? rápido mesmo, Porque a né? gente racionaliza demais, né? Sim, Porque sim. são tantas coisas que a gente vem na informações. cabeça. Padre, eu queria agradecer. Infelizmente, o nosso horário chega um pouco ao fim, que o nosso querido amigo, né, Kleber Alves, que tem um programa em Nove Notícias, vai utilizar esse espaço, então eu preciso devolver o estúdio. Mas eu quero agradecer, obrigado, viu, por o senhor aceitar estar Tá gelada, aqui conosco. Janine. Tá nervosa, Janine? Oi? Tá nervosa? Não, tô tranquila. É porque é frio. Ela é filha de tranquila. Joilson. Sou filha E da Dona Ilse Janilde. Jane.
Tô tranquila, tô nervosa não. Então, quero agradecer ao senhor por estar aqui, por vir a participar desse momento, né? Agradecer pelo senhor se dispor, né? Ele veio, né, outro dia, só que teve um problema, mas também foi tudo providência, não deu para acontecer. E hoje foi o dia da Assunção de Nossa Nossa Senhora, Senhora, né? amém, Um amém. dia ímpar para poder realizarmos esse podcast. Então, muito Amém, obrigada. amém, Jane. Deus abençoe sua vocação, a Amém. comunidade, enfim, a nossa vida, a nossa missão, a sua família e todos aqueles que nos estão acompanhando, né? É verdade. Inclusive, padre, por favor, deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando. É uma mensagem para mim, né, também que eu vou ouvir, de evangelização, de algo que venha do coração do Senhor, para nós que estamos te vendo e ouvindo. Eu ficaria hoje de manhã cedo, eu vi uma frase do Papa Francisco, que a gente não pode perder a esperança. Eu creio que tem muita gente, sabe, Janine, que está passando por dificuldades várias na saúde, às vezes é um aperto financeiro, é uma perca repentina. Eu queria dizer a você, a sua casa, a sua família, que, como nos disse o Papa Francisco, Cristo vive e Ele é a nossa alegria plena, é a nossa única alegria. E Ele quer te ver vivo, rindo. Tá difícil? Levante. Tá difícil? Busque se esforçar, ria, seja leve naquilo que você faz, coloque amor, coloque paz. Se te fazem mal, continue o caminho e que Deus possa te abençoar hoje pela intercessão de Nossa Senhora do Amparo, Nossa Senhora da Assunção, de Nossa Senhora da Boa Hora, e que a gente possa, sempre olhando para Jesus, continuar o nosso caminho e a nossa missão, Janine. Amém, padre. Muito obrigada. Amém, amém. Você que ouviu, né, essa mensagem. E amém para todos nós. Então, muito obrigada pela presença. Obrigada a você que nos assistiu até aqui, até o fim. Obrigada pela sua audiência, pela sua colaboração, pela sua oração e pela sua presença digital, né? Presença digital, mas também espiritual, porque foi uma conversa onde acredito que você se identificou com alguma coisa, que você também viu a imagem do sacerdote um pouco mais perto de você, então dando a entender que é possível que nós possamos ser santos. É difícil, mas é possível. Então, muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez ao Kleber Silva, né, que está aqui fazendo as imagens. Agradecer ao Padre Marcelo Conceição. Agradecer ao William Santos, diretor da TV, e Adriano Melo, idealizador desse projeto. Então, muito obrigado. E você já sabe, né? Temos um encontro marcado na próxima sexta, nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Até lá!